Obrigada. Oi, Cezinha, tudo bem? Oi, André. Bem-vindos. Nossa, que bom te ver. Emílio, querido, não é? Muito Puxa bom aí. te ver. Muito Ai, bom. que Deixa eu legal. acertar aqui, ó. Pode falar. Quantos anos que a gente se encontrou, Emílio? Eu acho que eu lembro quando o Arthur foi para, o meu menino foi para os Estados Unidos em 2016, né, Andréia? Então faz 4 anos, né? 4 anos que eu assisti aquela palestra espetacular sua lá, no, naquele Querido. auditório, né? E aí, daí para frente, a gente se falou muito, né? A gente se encontrou aqui, etc. Você contribuiu muito para o meu livro. Você sabe que aquele capítulo do meu livro que você deu uma entrevista, já teve muita gente que comentou comigo sobre aquilo lá, sobre como foram boas aquelas dicas que você deu. Que eu acho que a gente vai conversar sobre isso aí durante a nosso papo, né? Mas é um prazer, viu, estar aqui, te rever, encontrar os seus seguidores aí, as pessoas que te acompanham. Eu estou muito feliz com o seu convite. Que legal. Olha, eu tinha que te convidar, já vou aproveitar. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Alguns são retardatários, mas depois o pessoal pode assistir porque vai ficar gravado. Mas você precisa saber de uma coisa, Emílio. Eu Pois não. trabalho há 25 anos na preparação. Ah, obrigada, Eliane também. Eliane Buzeto é Opa, uma. nossa! Vamos A falar um pouquinho Eliane da. Bom, é... a Eliane, gente, ela também é mãe de estudante que estudou, fez faculdade fora. Mas ela, que nem o Emílio, também se destacou porque ela resolveu montar uma associação, né, dos estudantes dessa universidade. E que agora a Eliane está nos assistindo. Meu Deus, eu não consigo decorar os nomes todos, né? Mas a Eliane teve uma grande liderança. Mas o que tu precisa saber é o seguinte: há 25 anos, então, esse ano faz, eu trabalho na preparação de brasileiros que vão, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Andréa, dos brasileiros que vão para o exterior e dos estrangeiros que vêm em 3 áreas. Na área do intercâmbio cultural, que é o high school, a universidade, os cursos de executivos expatriados e de jogadores de futebol. Bom, nesses 25 anos, Emílio, passaram ali umas 15, 16, umas 18 mil pessoas por mim. Uau! Sabe quantos Emílios? Ah, São, não, não. Não, são, tem uma são, aí que acabou de entrar, tem uma a Eliane Buzeto também. A Eliane sim, e podia a Eliane também. perfeitamente estar aqui no meu lugar falando, porque Sim. a Eliane é tão ou mais participativa, ou foi ou tão ou mais participativa do que eu nesse processo todo de estudo do meu menino, né? Eu acho que muitos pais participam. Eu acho que eu tenho certeza que você deve ter contato com muitas famílias, né, Andréa, que tem uma participação importante aí nesse processo dos jovens irem para o exterior, né? Porque os Não, pais contam muito, né? sim, deixa eu explicar, tá certo? Mas por que que tu e a Eliane são expoentes assim? Concordo plenamente contigo. Acho que todas as famílias, o sucesso do intercambista, ele tem a ver com o sucesso do pai e da mãe. Não existe isso de, eu fiz meu intercâmbio sozinho, eu fui lá e me virei sozinho. Às vezes eles falam, né, porque são muito jovenzinhos. Eu sempre digo, não, você só entrou nesse avião porque o pai e a mãe apostaram o coração e os investimentos. E você só volta desse avião com esse sucesso todo porque o pai e a mãe estiveram junto contigo. Então, todas as famílias, todas as famílias merecem meu beijo e meu abraço. Mas por que que o Emílio é um expoente? Já que agora, então, vai começar a nossa live. Aí o Emílio, então, tem um filho que quer fazer faculdade nos Estados Unidos. Aí eu já levanto e aplaudo. Nem começou a brincadeira. Quando alguém diz, quer estudar no exterior, a André já vai e aplaude. Mas aí o moleque chega e diz, não, eu quero fazer faculdade lá fora.
Uau! Uau! Que guri atrevido, que guri corajoso. Ele vai, gente, ele vai. Olha bem, ele começa a se preparar. Esse menino, Arthur Costa, ele é aceito em 8 universidades americanas. Hoje eu estava comentando o teu filho para o meu pai, Emílio, e ele disse, mas então é um gêniozinho? Eu disse, olha, eu não sei se é um gêniozinho, mas é um guri diferentão. Ele é diferentão, porque muito dessa genialidade, para mim, reside na determinação e na coragem. Mas aí, não satisfeito o guri de ter sido escolhido em 8 universidades, porque eles entram numa concorrência bem acirrada, que depois o Emílio vai explicar, não é assim, ó, quero ir, vou, não é assim. Aí o guri é aceito e ele acaba, então, se formando em 2 faculdades. 2. Em psicologia e em economia. E aí, não satisfeito, não terminou a história, calma. O pai dele se apaixona de tal maneira pela proposta que ele resolve escrever um livro. Além de pai de intercambista, que já dá um trabalhão desgraçado, né, Emílio? Verdade. Eu estou Pai de anotando algumas coisinhas intercambista para depois comentar aqui do que você está falando. entra num looping de emoção e coisa, e aí ele disse, eu vou escrever um livro sobre isso. E aí realmente eu aplaudo, né? Porque então, nesses anos todos, Emílio, eu nunca vi um pai do intercambista parar e dizer, vou escrever um livro porque quero ajudar outros jovens a fazer isso. Então, eu disse, vou ter que fazer essa live com ele. É isso. Não, foi muito legal. Assim, comentando alguns pontos aí que você citou, né, André? Primeiro assim, não, meu filho não é nenhum gênio, não. E nenhum jovem precisa ser um gênio para ir fazer um curso nos Estados Unidos. Ele tem que ser um jovem que tenha uma certa determinação e uma disciplina, né? E isso vai depender muito do local onde ele quer estudar. Quanto maior a determinação, quanto maior a disciplina, mais amplo fica esse leque aí de universidades e de possibilidades que ele tem para ir para lá, né? E, assim, você falou das 2 formações, né? Eu acho que isso a gente vai poder falar um pouquinho durante a nossa conversa aqui. Como é que funciona o sistema lá, né? E quando você falou dos pais, eu lembrei muito de uma parte de uma entrevista, da entrevista que você me deu, que está lá no meu livro, que eu perguntei assim para você quais eram, assim, os maiores motivos, às vezes, da desistência dos alunos que estavam fora, né? Eu acho que tem um percentual pequeno, né, André, que acaba voltando, não completa o curso, alguma coisa desse tipo. E eu lembro muito bem, está lá no meu livro, que você falou que uma grande parte disso vem dos pais, porque os pais que não suportam que o filho passe nenhum tipo de sofrimento, sofrimento entre aspas, né? Vamos dizer, dificuldade. Então, na primeira dificuldade que o jovem tem, se ele liga para os pais e fala, e reclama alguma coisa, os pais falam, não, então volta, vem embora, vem embora. Eu lembro muito bem disso, né? E isso é uma coisa que passa muito na cabeça da gente. Quando meu filho foi para lá, eu acho que isso passou na minha cabeça, passou na cabeça da Eliane, passou na cabeça de todos os pais, e certamente passa na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo e que pretendem enviar os filhos para o exterior, né? Assim, pô, isso o quê, Emílio? Vamos ser bem didáticos. Essa insegurança, vamos dizer assim, essa coisa, será que o meu filho vai ter dificuldade lá? Será que ele vai sofrer lá? Eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele tenha dificuldade, né? E você tem outras preocupações também. Hoje em dia você pensa muito, por exemplo, em droga, né? Eu acho que é uma coisa que passa muito na cabeça dos pais, porque eu acho que é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade, independente do teu filho ter tido ou não problema com um problema desse tipo, eu acho que isso sempre está na cabeça dos pais, né? Falar, pô, vou mandar meu filho para uma sociedade longe, vai ficar, meu menino está quilômetros aqui, pô. Quer dizer, sozinho, será que ele não vai se envolver em alguma coisa errada lá, né? Então essas inseguranças... E como é que tu lidava com isso, Emílio? Como é que tu e a mãe dele lidavam com isso?
Olha, eu acho, André, que assim, eu conversava um pouquinho isso com a minha esposa, né? A gente conversava, falava assim, olha, esse risco existe. Você manda um jovem para os Estados Unidos, que é uma sociedade muito aberta, um país espetacular, maravilhoso. Mas é como eu falava para o Uhum, meu menino sempre, né? Eu falava, lá você vai ter o que tem de pior e melhor no mundo. Você que vai escolher uhum, o que você quer. E eu pensar, é lógico que essas preocupações estão na cabeça de todos os pais, né? O que eu fiz, uhum, André? Eu falei, olha, falava com a minha mulher, nós vamos ter que confiar na educação que a gente deu para ele. A gente deu uma uhum. boa educação. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo daí para frente, mas eu acho que é uma coisa muito importante. Então, se você deu uma boa educação para sua filha, para o seu filho, se você confia nele, não tem por que você não enviá-lo para uma aventura, entre aspas, essa, porque é uma coisa tão maravilhosa. E eu tive uma percepção ainda maior disso depois daquela conversa que nós tivemos. Eu lembro que você me falou assim, quando um pai fala que o seu filho está estudando economia, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer lugar que um jovem vá, isso que a gente está conversando vale para qualquer lugar, eu lembro que você Uhum. falou assim, quando um pai fala isso, na verdade, ele está estudando ou ele está aprendendo muito mais do que economia. Quando ele vai para um país estrangeiro. Ele está aprendendo, ele está abrindo a cabeça dele, ele está aprendendo tantas coisas maravilhosas que vão muito além do curso especificamente que ele está fazendo. Né? Então, isso tudo eu Uhum. acho que estava na cabeça da gente, na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, né? E é lógico que você tem essas inseguranças, mas você tem que vencê-las, né, André? Não tem jeito. Emílio, uma coisa que eu gosto muito em ti, sempre que a gente conversou, quando eu te li também, mas sobretudo a postura, né? Que eu acho que é uma postura exemplar, a razão pela qual eu te convidei para esse bate-papo. Eu sempre digo assim, se tu confia no filho, então você vai dar autonomia a ele e liberdade a ele. Ah, mas e se ele. Me lembro uma mãe e um pai que foram junto levar o garoto para a universidade? Foram junto levar, porque tinham que ajudar a montar o quarto dele. Ora, só para você saber, não é assim um quartão, tá? Não pense que é a suíte do Four Seasons, né? Do Hyatt. Não, é um quartinho pequenininho que ele divide com um roommate. E eu disse, gente, que papo é esse de junto, né? Não, é porque ele não sabe comprar um micro-ondas. Se eu não comprar para ele, ele não vai saber comprar. Nossa, que desrespeito, né? Aquilo ali me fere. Então, se tu confia no teu filho, tu vai dar liberdade, tu vai dar autonomia. Para tudo. Eu gosto muito dessa. Não, eu confio muito no meu filho, André, mas assim, ó, eu fico muito preocupada. Nossa, eu tenho ficado sem dormir à noite. Tá, eu sempre digo, a senhora vai ter que se decidir. Vai ter que se decidir. Ou confia no garoto e vai dormir em paz, ou vai ficar angustiada. E quando você opta, como foi o teu caso, de dizer, Arthur, meu filho, o pai te ama e tem toda a confiança em ti. Olha o que acontece com o Arthur. Cresce, que é uma coisa que eu queria te perguntar, né? Eu sou mãe também. Emílio, qual é o tamanho do teu orgulho em relação ao teu menino? Eu acho que deve ser, sei lá. Olha, André, sabe que essa coisa que você falou é curiosa, né? Essa coisa de montar o quarto, tem até Hum, uma. Você sabe que é muito comum os pais levarem os filhos para as universidades lá nessa montagem do quarto, né? Eu acho que é mais uhum. por. Não é exatamente nesse caso de ele não sabe comprar isso ou ele não sabe comprar aquilo, Não, mas é, eu acho é que curtir junto, lá é mais a curtir, né? comodidade, é ver a universidade, que é um momento muito especial para eles, né? E eu acho assim, é verdade que a gente tem uma confiança neles, mas sabe, a preocupação, ela sempre está na cabeça da gente. Eu acho que ela se torna um problema quando ela começa a tomar conta de você, quando você começa a ficar dominado por isso. Aí é um problema. É lógico que nos 4 anos que o jovem está lá, você já vai vendo o progresso dele aos poucos, né? Mas você sempre tem uma preocupaçãozinha assim, se está bem de saúde, é,
se está fazendo tudo certo, se não está passando por dificuldade e não está te falando e tal. Eu acho que essa coisa sempre está assim, no ar, né? O importante é que isso não tome uma proporção enorme a ponto, por exemplo, de você perder o sono, né? Então, eu acho que isso aí é normal. Quando o Arthur pegou essas universidades, nós programamos eu fiz uma visita com ele. Ele elencou lá, ele escolheu as 3 universidades principais lá, que ele achava que ele ia escolher uma das 3, e nós fomos visitá-las, né? Nós passamos lá, antes dele se decidir, eu quero essa. Eu acho isso, inclusive, uma coisa muito importante. Eu já vi casos de estudantes que não estavam pensando em ir para determinada universidade, e quando foram fazer essa visita, que normalmente eles fazem antes do início das aulas, eles se encantaram e se encontraram no ambiente da universidade e falaram, não, é aqui que eu quero ficar. Então eu fui com o Arthur. Emílio, desculpa te interromper, mas eu acho que já pegando um gancho para falar um pouquinho do teu livro, e para quem não viu o convite, o título e o tema do livro do Emílio Costa, que mandou então seu filho fazer universidade nos Estados Unidos, é Como Enviar Seu Filho para uma Universidade Americana. Então, já pegando esse aqui, gancho... Como ingressar numa universidade americana. É que aparece invertido aí no Ótimo, obrigada. Instagram, Nos convites tem. Mas eu acho que aproveitando, tu já podia nos dar uma aulinha, né, de pra ti, com toda essa tua experiência aí, não só com a do Arthur, mas com os colegas dele, qual seria o passo a passo hoje para aquele brasileiro inocente que diz, mas dá, Emílio, para fazer faculdade nos Estados Unidos? Dá para fazer faculdade, sim. Eu acho assim, um ponto importante que eu acho, Andréia, para os pais que estão pensando nisso, ou para os jovens que estão nos ouvindo, né, ou que nos ouvirão, não sei, e principalmente para os pais, dedicar um tempo assim para planejar isso, né? Não é uma coisa que você possa fazer de uma hora para outra. Por quê? Porque é um processo relativamente longo, o processo que a gente chama de application, né? E ele leva em consideração algumas coisas que, assim, se você decidir lá na frente e você não tiver feito o que precisava ter sido feito, não dá tempo mais de você fazer. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito importante no processo? São as notas que os jovens têm nos 4 últimos anos de escola. Então, ele faz... Quem pensa em fazer faculdade nos Estados Unidos tem que começar a preparar a sua cabeça, as suas notas, já lá no primeiro ano do ensino médio. No nono ano. No nono ano do fundamental. Obrigada. Então, ele faz o nono do fundamental, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. As notas desses 4 anos vão constituir um dos pontos mais importantes no processo de application. Por quê? Porque vão dar uma média para ele, que é o chamado de GPA, que é uma média das notas dele nesses 4 anos, e essa nota vai contar muito no processo de candidatura dele para os Estados Unidos. Se o adolescente é repetente, o que acontece? Ele ainda assim consegue uma vaga americana? Olha, assim, você sabe que uma vez eu assisti muitas palestras, né, para escrever esse livro e tal. Uma vez eu li um americano, aliás, um dos palestrantes, falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou assim, cada universidade americana é o seu castelo. Ele quis dizer assim, cada universidade tem suas regras próprias, né? Como o processo americano é muito mais abrangente do que o nosso, por quê? Porque o nosso, você vai lá, presta o vestibular, tem uma nota, está aceito ou não está aceito na universidade, né? Lá não é assim. Nem que você tenha uma... Lá é o que eles chamam de um processo holístico, né? Então eles olham uma série de informações. Então eles olham a tua nota, eles olham os testes, eles olham a história da tua vida, que são os essays, eles olham as cartas de recomendação. Então, aí entra uma resposta para isso que você me disse. Aí, se eu fui um mau aluno no começo,
Depois eu me toquei disso e falei, não, agora eu vou pegar firme e vou me tornar um aluno interessante para os Estados Unidos. Eu tenho chance? Você tem toda a chance do mundo. Por quê? Porque você vai ter oportunidade de mostrar isso para a universidade. Então você vai falar, olha, tá vendo que eu não tive notas boas no nono, sei lá, e no primeiro ano? Foi por causa disso, disso, disso. Mas eu me conscientizei disso e a partir de tal data eu fiz isso, eu fiz aquilo, papapá, papapá. De repente eles vão ler aquilo lá e falar, pô, tá aqui, ó. Esse é um menino esforçado. Tô vendo que ele venceu uma dificuldade, tô vendo que ele mudou a vida dele. Então ele é uma pessoa interessante para nós termos aqui. Então, é um processo muito bacana. Uma vez eu vi uma comparação que é assim, o sistema, o vestibular brasileiro, imagina uma corrida, né? É uma comparação muito legal. Imagina uma corrida. O vestibular brasileiro olha assim, as pessoas que chegaram lá, que passaram a linha de chegada nos primeiros lugares, são os que ganharam a vaga. O sistema americano, ele olha a tua corrida inteira. Então, assim, ele vai olhar toda a sua vida nesses últimos 4 anos, e não só nesses últimos 4 anos. Quando você vai escrever as redações que eles exigem, você vai contar coisas da sua vida, da sua família, conquistas que você teve. Não precisa ser nada maravilhoso. Você não tem que ser capitão do time, você não tem que ser um super jovem, para não falar super homem, ou super mulher, ou mulher maravilha. Nada disso. Mas, às vezes, você tem uma história de vida muito interessante. E essa história de vida encanta as universidades. E você aí se torna um candidato muito competitivo. Eu acho que tem que ter mesmo, é atitude, né, Emílio? É atitude, é personalidade. Tu me fez lembrar de um outro, acho que contemporâneo do teu filho, não tenho certeza, mas foi o Rafael Gonçalves. Ele foi como bolsista de tênis e acabou fazendo a faculdade lá fora. Meu Deus, que história de vida incrível daquele menino, uma família modesta, uma família simplória, ele não teria ido a lugar nenhum sem aquela bolsa, e ele recebeu todas as congratulações e premiações que aquela universidade poderia ter. É uma coisa assim, um case. É por isso que eu digo, esses expoentes, como o teu menino, eles não são muitos. E eu acho que você fez um grande serviço à nossa sociedade de ter escrito esse livro. Porque o brasileiro, ele sempre fica pensando, morar fora, nossa, Estados Unidos, bom, faculdade então é impossível, né? E aí daqui a pouco vem você aqui e diz, gente, olha só, o segredo é só a gente mudar um pouquinho essa nossa filosofia de pensar a curto prazo, né? O cara diz, quero fazer faculdade no exterior, quando? Ano que vem, ou semestre que vem. E começar a pensar a longo prazo. Uma coisa que eu aprendi esse ano, Emílio, e também para os pais que estão nos ouvindo, né, e para os estudantes, a minha filha sempre teve na cabeça que queria fazer medicina. Sempre, tudo bem. Guri, chegou às vésperas do vestibular, ela me diz, eu acho que eu quero psicologia. Tá. Às vésperas do vestibular. Ixi, aí fez para medicina e para psicologia. E óbvio, passou para psicologia. E ainda assim, chateada, porque ela não tinha certeza. Fomos para orientação vocacional. E o que eu aprendi? Quando a psicóloga diz assim, teria sido bom se a Dudu tivesse vindo há 4 anos atrás fazer orientação vocacional. Não agora. E aí eu pensei, é disso que a gente está falando, desse pensamento a longo prazo, do planejamento de vida. Quer fazer faculdade no exterior? Começa a pensar lá no 9º ano, no 1º ano, não deixe as coisas para a última hora. E eu queria te fazer uma outra pergunta sobre isso. E de novo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu faço a preparação de pessoas que vão morar no exterior. Minha formação é psicologia internacional, psicologia intercultural. Então, o que eu estou perguntando para o Emílio, eu de fato não sei. O Emílio hoje se tornou um experto nesses trâmites, né, de mandar as pessoas lá para os Estados Unidos fazer a faculdade. Então, o que eu vou perguntar de fato é novidade. O que tu acha, Emílio? É possível fazer isso sozinho ou a presença das agências de intercâmbio é importante? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, Andréia,
É possível fazer sozinho, mas, sinceramente, eu não recomendaria. Deixa eu só deixar uma coisa clara, antes de falar isso, para as pessoas não entenderem mal o que eu estou dizendo. Eu, por exemplo, não presto nenhum tipo de serviço, tá? Não presto nenhum tipo de Uhum. assessoria, assim. Eu estou falando isso, realmente é uma coisa que eu penso mesmo. Eu Tu é um nunca prestei nenhum tipo apaixonado de pelo tema. não, eu acho que eu me envolvi, eu vou falar depois, a gente vai conversar um pouquinho por que eu escrevi o livro, né? Mas assim, a experiência, eu posso dar meu testemunho, né? Você pode Uhum. fazer um processo desse sozinho? Pode. Por quê? Porque hoje, André, as coisas estão muito mais fáceis. Com a internet, você não faz mais nada em papel. Você faz tudo via online. É Uhum. Uhum. tudo online nas universidades. Você faz tudo. Mas eu, particularmente, acho Uhum. muito arriscado você fazer um processo Uhum. desse sem uma orientação. Por quê? Porque são muitos detalhes, Andréia. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo assim que para mim é importantíssimo, que eu tenho certeza que fez uma diferença enorme no processo do meu filho. Uhum. Eu considero que uma das partes mais importantes de um application, de uma candidatura a uma universidade americana, são os chamados essays, que são as redações. A Uhum. Uhum. redação é uma curtinha, é um espacinho de nada, é uma página, em geral, no máximo, que você tem. Que você vai contar uma história ou diversas histórias. Tem universidades que pedem para você escrever 4, 5 essays. Tem um essay que é o principal, tem outros que são Mas história complementos. sobre a sua vida, história sobre a Sua sua vida. vida. Sua vida. Por Ah, que é ok. sobre sua vida? Porque Uhum. eles não querem saber se você foi um bom aluno, se você teve nota boa. Por quê? Porque isso já Uhum. está lá nos dados que você mandou para eles. Eles já O que têm que eles suas querem notas. saber? Eles querem saber como é que você é fora do sistema escolar, Uhum. fora da Uhum. sala de aula. O que Uhum. você é? O que você, Maria, João, que, que história interessante que você tem para me contar? E aí que, na minha opinião, mora a cereja do bolo do processo de application. Por quê? Você imagina, por exemplo, Andréia, um aluno que vai concorrer a uma escola competitiva americana, por exemplo. Pega uma escola competitiva. Uma escola assim que tem um índice de aceitação baixo, que nós chamamos. Então, assim, muita gente se candidata, pouca gente aceita. Você imagina, por exemplo, quando os candidatos que vão para essas universidades, eles já. Emílio, Pois não, mas desculpa te interromper. Eu só lógico, vai queria interrompendo. concluir a tua resposta. Quando eu te perguntei assim, e por que tu achas, então, que é importante a presença da agência? Porque eu queria fazer um adendo Isso. sobre isso. Aí tu falou, ó, tem os ensaios, mas É, o que a agência te ajudou nisso? Vamos ver. ajudou em tudo. Por quê? O meu Uhum. filho, por exemplo, escrevia os essays, né, as Uhum. redações. Então ele Uhum. trazia para mim, para eu dar uma olhada, por exemplo, pai, o que você acha disso? Eu olhava lá e falava, puxa, filho, tá bacana esse essay e tal, tá muito interessante e tal. Ah, então tá bom. Então eu vou mandar Uhum. lá para o pessoal da agência que tá cuidando da minha candidatura, né? Ah, tá bom. Uhum. Mandava para lá, tinha uma pessoa lá na agência Uhum. que só trabalhava com correção de essay. Que Andréia, legal, que legal. voltava para ele cheio de observações. Assim, Olha que maravilha. olha, Arthur, aqui ó, você tem que amarrar com não sei o quê. Aqui você falou isso, mas não está bem explicado por causa daquilo. Ó, essa frase aqui tem que ser diferente para ligar com não sei o quê. Aí eu olhava aquilo e falava, uau, eu tinha achado a redação que estava ótima. E eles pegaram aquele ótimo, e não estava ruim o texto, mas eles aperfeiçoaram o texto. E outra, eles corrigiram todo o inglês, eles deixaram tudo perfeito. Isso é só um Uhum. ponto. E o ponto Uhum. da burocracia, da Uhum. papelada? Que ocorre, Uhum. às vezes, alguns erros. Ah, é tudo online? É online. Mas depois de um certo ponto, você tem que começar a mandar documentos para eles lá. Porque você preenche tudo ali no site da universidade, depois eles têm que ter uma,
um papel Então, oficial. então, Emílio, eu estou entendendo que a agência, ela fazia uma seleção bem prévia para ir Muito. refinando, refinando, refinando. Então, assim, eu te perguntei isso porque eu também tenho uma opinião sobre isso e eu acho importante que as pessoas saibam. Eu trabalho com as agências de intercâmbio, né, há anos. Eu diria, não façam nada sem as agências. Nem intercâmbio no exterior, nem curso no exterior, nem high school e muito menos universidade. Particularmente, eu acompanhei o teu processo também do teu filho, por na época estar atendendo a essa agência, e eu realmente achava o trabalho deles impecável, impecável, né? Sei que tem outras agências nos ouvindo agora, e o que eu tenho para dizer é, não importa mesmo o que você faça. Ninguém tem a expertise que as agências de intercâmbio têm. Especificamente o processo de universidade, já respondendo ali a pergunta da Cláudia, da Felicità, claro que são grandes e duros. É por isso que a gente precisa de profissional para nos ajudar. Só um detalhezinho, Emílio, eu fiz faculdade na Europa, na Espanha, e eu fui sozinha. Quando eu voltei, o meu Tá. diploma não foi aceito no Brasil. Ai, me poupe, né? Tu sabe o que é a pessoa voltar de uma universidade de fora e não ser convalidado por Entusiasmada, questões, né? né? Então eu tive que fazer de novo aqui no Brasil. Então tem vários detalhes mesmo que é uma pena que as pessoas vão aprendendo no sofrimento, às vezes gastando dinheiro. Mas enfim, continua a falar, eu só queria fazer esse adendo que eu chancelo a tua Não? opinião. Quer ver, Né? André, outra coisa que é importantíssima que as agências fazem, uma boa agência, é a escolha das universidades. Por quê? Você tem Uhum. que... É uma coisa muito difícil de você fazer sem um pessoal muito profissional do teu lado. O que é Sim, isso? Por expertise. exemplo, meu filho quer fazer universidade de tal assunto. Aí, quais são as universidades que ele pode... Para quais universidades ele deve aplicar, né, se candidatar, para que ele tenha maiores chances? Aí, essas agências entram ali, veem o perfil do menino ou da menina, do aluno, e falam, ó, com esse perfil aqui, eu acho melhor você aplicar para X, Y e Z. Nossa, isso aí é uma coisa espetacular. Por quê? Porque aumenta muito a chance da aceitação da... Acho que Acho que deu Emílio, cortou bastante agora a tua última uma frase. Tu pode repetir? Então, é, a agência ela posso, escolhe a lógico, eu universidade, é posso. isso? É, é isso. Eu falei assim, você tem sua filha, seu filho. Ele quer fazer determinado curso nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, vamos dizer, qualquer outro país. Aí você leva isso para uma boa agência, a agência vai olhar todas as características do seu filho e da sua filha. Falar assim, ó, com essas características, com essas notas, com essas atividades que você tem, com esse seu perfil, as universidades nas quais você tem mais chances são essa, essa e essa. Isso é um negócio espetacular, Andréia. Por quê? Porque aumenta barbaramente a chance do seu filho ou da sua filha serem aceitos. Entendeu? Isso é um trabalho que você fazer sem um expertise externo ali, sem um expertise de uma dessas agências, é muito difícil. Eu diria assim, praticamente Emílio, impossível. Você vai atirar no escuro, vamos dizer assim. no escuro. É. Sim, como aconteceu comigo, né? Respondendo ali a resposta, a pergunta da Áurea, né? Hoje em dia um diploma no exterior é válido no Brasil? É como o Emílio falou, cada universidade é um castelo, mas seja nos Estados Unidos como nos outros países. A minha, em Madrid, que era a Universidade Complutense de Madrid, me deu os papéis, mas o Ministério da Educação no Brasil não tinha acordo com a UCM. Mas parece que na época tinha com a outra, que era com a Autônoma de Madrid, porque a Autônoma era privada.
ou tinha convalidação com a PUC, eu não me lembro. Então são esses detalhezinhos, né, que o Emílio está falando, que a gente não tem como saber. E para quem está nos ouvindo, eu quero deixar uma mensagem bem bacana, assim, em meu nome e em nome de Emílio. Nós não somos agências de intercâmbio, né? Por isso o Emílio falou assim, vamos falar como é que faz da preparação para ir morar no exterior, né, em termos burocráticos e tal. Eu disse não. Não, porque de certa monta as agências já estão fazendo isso. Está cheio de live aí. Como mandar seu filho? O nosso negócio aqui, nós estamos com 2 amantes da intercultura, né? E quem me conhece sabe, minha vida é dedicada a isso. O Emílio teve a alegria, a honra, o privilégio de ter tido um filho bem-sucedido. Então ele quer que os outros também sejam bem-sucedidos. E aí, Emílio, vamos responder para as pessoas aquela pergunta que está sempre pairando, né? Andréa, mas será que eu devo mesmo contratar a agência? Será que eles não querem só vender? Gente, não. Não, olha, de novo, nós não somos agências de intercâmbio e a gente está dizendo, contrate agência de intercâmbio. Porque eu como expertise e ele e o Emílio como usuário, a gente sabe que diminui enormemente as dificuldades. E vou aproveitar e vou perguntar outra coisa. Qual é, a Áurea falou, né? E aumenta enormemente a chance deles no futuro. Quais são os benefícios que hoje tu vê na vida do teu filho, na tua vida, da tua família? O que você colhe disso tudo, Emílio? O meu filho acabou de se formar agora, né? Você vê, se formou numa época meio estranha, né? Com essa Ele estava lá pandemia aí. agora? Ele estava lá, ele terminou o curso agora em junho. Agora, nesse mês, Ou ele seja, terminou. não teve a O comemoração, a celebração? commencement, né? É. A celebração, que era dia 12 de junho, foi virtual. A Ah, eu universidade, não a universidade acredito. fez uma... Todas as universidades estão fazendo isso esse ano lá, né? Estão fazendo uma formatura virtual, né? Deixa eu só voltar um Ah. pontinho só que perguntaram, eu acho que é interessante, assim, sobre se Uhum, isso é uma coisa muito importante, eu acho, se os diplomas lá de fora valem aqui. Valem sim, valem sim. Eu acho que uhum. são casos muito específicos, né, Andréia, que pode ter um problema desse tipo. Em algumas Uhum. profissões, isso não é nem necessário, porque Tu a tá pessoa falando dos não... americanos, Emílio? Não, não, Os diplomas americanos? dos brasileiros que vão para Ah, lá e depois voltam. Porque eu acho tá. que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Eu vou mandar meu filho para lá, ele vai se formar, Uhum. mas ele quer voltar para cá. Ok. Ele vai poder trabalhar aqui sim. Ele vai ter que fazer aquele processo de validação lá do diploma, né? Junto ao MEC e tal. Mas e isso em alguns Uhum. casos. Tem profissões que você não precisa fazer isso. Psicologia, por exemplo, Uhum. certamente precisa. Medicina, engenharia, eu Uhum. acredito que tenha que fazer, né? Mas outras profissões não, que não tenham essa exigência de você fazer essa validação do diploma aqui no Brasil, né? Ô, E essas Emílio, agências, inclusive, essas agências que você só, falou, desculpa, só para o pessoal saber, atualmente existem agências de intercâmbio específicas para faculdades, carreiras específicas no exterior. Eu não sei se tu sabia. Tem agências de intercâmbio para que se faça medicina na Rússia. Agências de intercâmbio para fazer medicina no Chile. Então, são inclusive agências locais. que Eu interessante. atendi, eu atendi uma menina de Campinas o ano retrasado, preparando ela, né, fazendo o treinamento intercultural, ela estava indo para a Rússia fazer medicina com uma Tá. agência de lá. Eu fiquei impressionada, eu não sabia. Incrível, eu não sabia não. Não sabia que tinha É. esse grau de especialização, né? Então, assim, Uhum. isso não se preocupe, o seu filho vai poder voltar e trabalhar aqui sim, né? Agora, voltando àquele ponto que você me perguntou, eu acho que tem, assim, que você me falou que benefícios tem, né? Eu Uhum. acho que você mesmo falou, né? A cereja do bolo, que é a boa formação lá fora, né? Vamos dizer assim, você tem uma Uhum. formação lá fora, que é uma coisa muito positiva, uma qualidade de ensino muito bom, são universidades renomadas no mundo inteiro. Então, eu costumo falar assim, se você tiver uma formação numa boa universidade americana, isso é como se fosse um passaporte para o mundo, sabe, Andréia? Uhum. Por quê? Porque com isso,
com a formação numa boa universidade americana, você pode bater na porta de qualquer lugar, que você vai ser bem recebido, vamos dizer assim. Você pode trabalhar na Europa, você pode trabalhar nos Estados Unidos, você pode trabalhar aqui no Brasil, em qualquer lugar que você vá, você não tem que ficar contando história. Você fala onde você estudou e as pessoas reconhecem o quê? Que, puxa, essa pessoa realmente tem um valor aí, porque para entrar numa escola dessa e fazer um curso lá não é fácil não, né? Então, eu acho que além disso, eu acho que uma coisa muito positiva que eu vejo, tem muito a ver com o que você sempre falou nas suas palestras e tal, é essa coisa do crescimento pessoal, né? Primeiro, do jovem estar lá há 4 anos e ter que se virar, porque eles têm que se virar, Andréia. O meu menino, por exemplo, ele foi para lá, ele ficou naqueles dorms inicialmente, né, que você falou, né, que você até falou lá que a mãe foi lá para entrar no dormitório, aquele lugar pequenininho. Para decorar aquele lugar pequenininho, que você fica com 3, 4 pessoas lá dentro, né? Depois de um ano, ele adorou morar na universidade, na UCLA, né, que eles chamam de UCLA aqui no Brasil, né? Ele adorou morar lá, fez muitas amizades e tal. Mas depois de um ano ele falou, pai, eu vou sair daqui, nós juntamos uma turminha de amigos aqui, e essa turma nós vamos alugar um apartamento e vamos morar fora da universidade. Então ele mais um grupo de 4 amigos, tinha 2 garotas e 3 homens, eles procuraram lá um apartamento perto da universidade, alugaram o apartamento e foram morar. E desde do final do primeiro ano até hoje, ele já mudou. Depois ele foi para uma outra... Ele mudou, ele falou, não, pai, agora eu vou para um outro lugar que é super legal também, mas é mais barato, com uma turma que eu conheço lá e tal. Ele participa, por exemplo, da Brasa, né, que é aquela associação que eles têm de alunos, o Brazilian Student Association, né? Eu acho que ele cresceu muito pessoalmente, sabe, Andréia? Não só pelo fato de ter feito um curso de economia e de psicologia lá, né? Ele fez um double major, que eles chamam, né? E tem uma coisa muito curiosa também que você falou da sua menina, né? Que você falou que a tua menina sempre falou de fazer medicina, e na véspera do vestibular ela falou, não, mãe, na verdade eu quero fazer psicologia, e você foi procurar uma orientação lá e tal. Uma grande vantagem que eu acho do ensino americano, e que tem a ver com isso que a gente está falando da pessoa crescer, é essa oportunidade de você entrar na faculdade sem optar pelo curso que você vai fazer. Então, por exemplo, você pode entrar numa universidade americana e a maioria das pessoas entra como undecided, ou seja, indeciso. Ai, mas isso não vai contar mal para mim? Não, de jeito nenhum. Isso é o básico para eles. Você entra na universidade e é assim, durante os 2 primeiros anos, você puxa uma disciplina não sei do que, outra não sei do que, para você ver o que é que você vai fazer. E você tem até 2 anos para decidir, não, eu acho que eu vou para essa área aqui, ó. Então, você tem essa oportunidade de não ter que tomar uma decisão tão complicada como essa. Eu acho muito complicado um jovem de 17 anos, Andréia, 16, 17 anos, ter que decidir o que ele vai fazer na vida. Pô, o que eu vou ser na vida? Tem alguns jovens que realmente já têm uma coisa dentro deles, eu não sei o que é, que já os leva para um determinado caminho. Mas isso não é a regra. Essa é a exceção. É a exceção. Então, oportunidade que o jovem tem de ir lá é maravilhosa, né? Então, eu acho assim, não é só a formação cultural, não é só a formação acadêmica que é boa. Eu assisti um crescimento pessoal do meu filho, e principalmente uma coisa que eu valorizava muito, que eu queria muito que ele desenvolvesse, que é a independência. Eu acho que as pessoas têm que ser independentes, com responsabilidade, é evidente, né? Eu acho que a independência traz uma
uma felicidade para a gente, quando ela é bem feita, bem estruturada, né? E eu acho que os jovens que vão para um curso fora, seja lá onde for, e tem que, nesses 4, 5 anos que sejam, tomar todas as decisões, fazer tudo o que eles fazem sozinhos, adquirem uma independência muito grande. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Eu acho que, além da independência, vai desenvolvendo instrumentos para a vida. Eu sempre digo assim, o morar fora, ele te dá a disponibilidade para desenvolver instrumentos únicos. Que se você não tivesse ido morar fora, você não teria esses instrumentos na sua bagagem. E aí tu te dá conta que, ademais deles serem exclusivos, Emílio, eles valem para a vida toda. Tu vai ver que esse investimento que tu fez, eu como filha, né, de alguém que também pagou minha faculdade, eu sempre falo isso nas minhas palestras, né, eu digo, meu Deus, será que meu pai tinha ideia que ficar 6 meses no exterior, eu fui para ficar 6 meses para ser au pair, né, para ser babá, estudar espanhol, teria virado um negócio tão legal na minha vida, teria me levado tão longe. Então, eu queria dar um pouco voz a teu filho através de mim, né, de dizer que você não vai mais estar aqui, Emílio, mas o teu filho ainda vai ser grato por ti. Portanto, é uma coisa assim eterna, sabe? Que tu eterniza na vida dele. É maravilhoso. Parabéns. Eu acho assim, e a responsabilidade, né, André, que eles adquirem? É incrível. Sim, é incrível. Sim. Você pega uma Mas, sociedade... Emílio, muito por sua causa e da mãe dele. Não, Olha, eu acho que. Não, né? eu acho que isso aí não sei se é por causa de mim, por causa. Eu acho que isso é uma coisa da pessoa, sabe, Andréia? Porque, por exemplo, você vai para uma sociedade dessa, eu lembro que na entrevista que você me deu no livro, você também falou sobre. Lembra quando você falou do mindset? Da mentalidade do americano e da mentalidade do brasileiro? Você fez uma comparação tão bacana, eu lembro tão bem das coisas que você falou para mim, tipo assim, que o brasileiro falaria assim, eu não estou querendo criticar os brasileiros, eu sou brasileiro, mas a gente tem essas coisas. Mas né? Por exemplo, é um mindset. É uma mentalidade. O brasileiro fala assim, eu lembro que você falou, tá no meu livro isso, você falou assim, o brasileiro fala, se Deus quiser, esse ano eu passo no vestibular. Aí você falou assim, o americano já ia falar assim, no meu país não. No meu país é o seguinte, se eu estudar eu vou passar, se eu não estudar eu não vou passar. O brasileiro chega atrasado e fala assim, puxa, foi a chuva, você desculpa, essa chuva aí me atrasou. O americano vai falar assim, então você devia ter saído mais cedo. Lembra disso? Foi tão legal essas coisas. Esse é um aspecto legal da intercultura, realmente, que eu estou deixando escapar nessa entrevista, mas quando a gente diz mais além da cultura, a gente não está só falando da cultura erudita, da cultura música, da cultura gastronomia, enfim, a gente está falando da cultura do mindset, do driver interno do americano. Mentalidade. A mentalidade cuja responsabilidade é um valor inegociável e que teu filho trouxe na mala, sem saber. E isso é interessante, né, Emílio? Porque ele não teve aula sobre mentalidade americana. Isso é o lindo da experiência intercultural. Você aprende na vivência, no intuitivo, no orgânico. Isso não aparece no currículo. Você sabe, é verdade. Você sabe que eu estudei fora, né? Eu estudei nos Estados Unidos em 2 oportunidades, e eu estudei no Brasil também, né? E eu não sabia. A gente sabe, né, André, como são as coisas no Brasil. Por exemplo, essa coisa de cola, essa coisa de você ter um grupo e tem dois que trabalham muito, os outros se encostam. Isso é uma coisa da nossa cultura, né? Essa coisa de, por exemplo, essa coisa que permeia todo o nosso ensino, né? Eu estava conversando com o meu menino há muito tempo atrás, que eu estava conversando com ele sobre isso, ele falou, pai, lá tem nada disso. Ele falou, lá é o seguinte, na época todo mundo estudando, pai, estudando. Não dá nem para você imaginar uma coisa dessa de passar cola em prova, não tem nem... Se for pego num negócio desse, eles te expulsam da universidade. Então, assim, ele falou, pai, esquece esse negócio. Eu falei, como é que é? Me fala aí. Eu já tinha visto, né?
Eu tinha estudado, eu estudei lá em 2 oportunidades. Eu sabia, né? Mas eu quis conversar com ele sobre isso. Ele falou, pai, lá é o seguinte, aqui, você olha do lado, está todo mundo estudando. Então, assim, você pega uma escola dessa, o menino chega lá, a menina chega e fala, pô, eu tenho que estudar. Por quê? Porque é a regra do jogo é essa. E eu aceitei a regra, eu vou jogar de acordo com a regra. Então, isso é uma coisa Emílio, muito bacana. eu queria falar um pouquinho sobre o estresse que vem junto com a Universidade Americana, mas antes, tu consegues me acompanhar nas perguntas que as pessoas fazem, nos comentários? Quando eu estou falando assim, eu não consigo. Mas teve a Helenilda aqui, só para tu saber, é a segunda vez que eu convido alguém para eu perguntar. Então, eu ainda sou meia iniciante nesse negócio Não, aqui. tranquilo. Eu deixei para ir tocando essa parte aí, para Tá. você ir comandando aí. Tá, a Helenilda disse assim, por que tem essa glamorização da educação internacional? Por acaso, os estudantes brasileiros, eles são vistos como referência lá fora? Que leitura que teu filho, que tu tens disso? Eu acho o seguinte, eu acho que tem muito a ver com uma coisa que chama ranking, né? Ranking é a classificação das universidades, né? Tem gente que fala mal dos rankings, tem gente que fala bem dos rankings e tal, mas os rankings, eles são importantes. Se você pegar, por exemplo, os rankings de melhores escolas do mundo, as escolas americanas se destacam muito, sabe, Andréa? Elas estão presentes nos rankings de qualquer lugar do mundo. Eles montam um ranking na China, eles montam um ranking de universidade na Rússia, na Itália, ou na Europa, vamos dizer assim, de maneira geral, ou nos Estados Unidos, você vê um destaque muito grande das universidades americanas. Né? Então é lógico que quando o jovem se forma numa universidade dessa, ele tem uma certa vantagem. Né? É aquilo que eu falei de ter o Mas ela está passaporte. perguntando... Eu entendi que ela está... Me corrija, Helenilda, se eu entendi errado, mas se a gente tem glamour lá fora. Então, não sei, eu acho que eu entendi a pergunta dela em 2 partes, né? Por causa por que essa glamorização? Porque as universidades realmente são classificadas como melhores. Agora, a gente é uma referência lá? Não acho que é. E eu não estou falando isso em depreciação aos brasileiros. Porque, olha, para você ter uma ideia, um dos exames que são feitos para se entrar numa universidade americana é o chamado SAT. Em média, 2 milhões de pessoas prestam esse SAT por ano. Você tem 300 mil são estrangeiros. E eles vêm de 175 países. Então, os Estados Unidos atraem, olha que coisa espetacular, Andréa, para os americanos. Eles atraem os melhores alunos de tudo quanto é país do mundo. Então, tem brasileiros que se destacam? É lógico que tem brasileiros que se destacam. Os brasileiros são bons alunos? São bons alunos. Mas são bons alunos os indianos, são bons alunos os chineses, os coreanos. Então, eles atraem um número de bons estudantes impressionante. E é por isso que eu ponho no meu livro aquela frase do Guimarães Rosa, né? Como é que é? É no junto do que sabe bem que a gente aprende o melhor. Né? É no junto do que sabe bem que a gente aprende o melhor. Né? Que assim, quando esses jovens vão para essa universidade e eles passam a conviver e os colegas deles são esses melhores do mundo, ele fala, opa, aqui não tá para brincadeira, não. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu acho que ele cresce com isso. Eu acho assim, como é que é aquela frase que o sujeito fala assim, se você é o sujeito mais esperto que tem na sala, você está na sala errada. Então, você tem que sempre se aproximar das pessoas que são melhores do que você. Porque é assim que você vai crescer. Então, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito os jovens lá nos Estados Unidos. Eles estão ao lado de pessoas que lutaram muito para chegar lá.
e que são pessoas muito preparadas. Então, todo mundo cresce junto. Oi, Emílio. Eu estou cuidando do tempo, porque da última vez eu não sabia que tinha tempo. Cai, Então agora... se der uma hora, cai. Cai, Fecha a cai. pumba, a gente não pode nem se despedir. E eu Quanto tempo ia... já Pois deu é. aí? Não, faltam 4 minutos e eu ia pedir para tu fazer um fechamento, deixar uma mensagem inspiradora, mas o que você falou agora é a verdadeira inspiração. Aliás, eu comecei essas lives essa semana com a Eleonora Sanson, que é uma brasileira que mora há 27 anos em Paris. Eu vi sua live, foi sensacional. Que ela passou por diversos países, né? É uma guria que começou aos 14, né, porque o pai dela era expatriado. Aí eu terminei aquilo, e ela é minha amiga pessoal, a gente fez na folia, assim, sabe? Aí eu pensei, eu vou começar uma série chamada Inspire People, Inspiring People, né? E aí a segunda pessoa, tu me apareceu, eu falei, pô, o Emílio não pode ficar fora disso. Então, eu acho que a grande mensagem que nós dois deixamos para a nossa turma hoje é isso. Fazer faculdade lá fora, estudar lá fora, se acercar de pessoas que nos inspiram, que nos desafiam, que nos estimulam, né? Eu acho que todo mundo deveria ter isso em qualquer época da vida. Em qualquer época. Então, eu espero que o Emílio hoje possa ter sido um grande inspirador. Eu acho que a gente ainda tem que bater papo outras vezes, porque você tem muita coisa para dividir. Adoraria conversar com o Arthur. Manda meu convite para ele. Que ótimo. Tá. Ele está nos Estados Unidos, tá? Ele está lá, vai voltar? Tá em Los Angeles. Ele vai voltar agora? Ou o quê? Ele tem planos de ficar lá, né? Mas com essa situação a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas o desejo dele é ficar. O desejo dele é ficar pelo menos por um tempo lá. Anyways, já mande meu convite para ele. Eliane, se estiver aqui com a gente, vou entrar em contato com você. Teve uma outra pessoa que estava nos assistindo, que é a Áurea. A Áurea é uma mulher, já dos seus 30 e pouquinhos, que também foi muito guriazinha para os Estados Unidos. E está lá, então, também já aos seus 20 anos, sei lá. Então, são pessoas que inspiram as outras. E a ideia é a gente poder fazer isso. De novo, eu estou sempre a serviço de vocês. Emílio, muito obrigada. Eu adoro conversar com gente como tu. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação te rever e principalmente poder assim conversar aí com as pessoas que te acompanham. Foi muito legal, viu, André? Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada. E eu estou às ordens aí. Pois, se o pessoal entra em contato contigo pelo Instagram... meu endereço no Instagram é emilio.costa.oficial. E esse endereço eu uso exclusivamente para publicar alguns assuntos referentes a estudo nos Estados Unidos, que tem muito a ver com o meu livro, né? Então, eu recomendo meu livro também. Vou fazer uma propagandinha agora, né? Como ingressar numa universidade americana e a diferença que isso fará na tua vida. Acho que foi um livro muito bacana que eu escrevi. Não sei se a gente tem tempo ainda, um tempinho aí, está muito em cima. 1 minuto e daqui a pouco esse danado vai nos avisar 40 segundos. Porque eu escrevi esse livro porque eu vi que havia muitas informações erradas, sabe, André, em relação ao estudo no exterior. E eu falei, pô, por que não ajudar os pais e os jovens que querem ter essa experiência maravilhosa também, né? Foi isso que me inspirou a escrever o livro. É isso. Que lindo. Portanto, é uma fonte confiável. Muito confiável, Emílio. Muito obrigada. Dados oficiais, tudo. Tá bom. Muito obrigado também. Agradeço. Então, nos vemos na próxima, turma. Acho que sim. Engraçado que aqui no relógio já está 19 horas. E no teu? Eu estou aqui fora do... Não tenho aqui, engraçado. Mas deve ter dado já 1 hora, né? Ele não me avisou. Dado, né? Vivendo e aprendendo. É isso aí, tá certo. Obrigada, gente. Uma boa noite, Emílio. E um beijão no Arthur e na mãe dele, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer te ver aí. Um abração. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.